E aí, pessoal, questão de número 10 do capítulo 11 do Fundamentos de Física. A figura mostra a velocidade escalar em função do tempo para um objeto de meio quilo e 6 centímetros de raio que rola suavemente para baixo em uma rampa de 30 graus. A escala do eixo das velocidades é definida por Vx igual a 4 metros por segundo. E qual é o momento de inércia do objeto? Então, nós temos aqui um gráfico que relaciona a velocidade do objeto rolando sobre esse plano inclinado de 30 graus em função do tempo. Então, nós temos que essa linha horizontal aqui, ela vale 4 metros por segundo. Então, nós temos o seguinte, né? Cada divisão dessa aqui, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa que cada linha dessa vale meio metro por segundo. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos uma interseção aqui, ó, no nosso gráfico, onde ele passa aqui, ó, pela interseção entre 1 segundo e 3,5 metros por segundo. Então, isso significa que, após 1 segundo rolando, a velocidade do objeto está a 3,5 metros por segundo. Então, vamos nos basear nessa informação aqui para resolver este problema. Então, nós temos aqui o nosso esqueminha gráfico para a gente visualizar o nosso objeto. Nós temos aqui o centro de massa dele, né? A velocidade do objeto, a velocidade linear do objeto é a mesma que o do seu centro de massa. E aí nós temos a força normal, nós temos a força peso, que está com um ângulo de 30 graus em relação ao plano inclinado. Nós temos a componente y da força peso, a componente x, o raio da nossa esfera e a força de atrito estático, né? Que, como ele rola suavemente, então existe uma força de atrito estático entre cada ponto da circunferência que entra em contato com uma superfície do plano inclinado. Então, como ela não desliza, existe uma força de atrito estático entre cada um desses pontos e a superfície do plano inclinado. Como a bola está rolando e é devido à ação de uma força, então ela possui uma aceleração. Nós podemos calcular a aceleração dessa bola para essa situação. Então, nós temos a aceleração, né, para o movimento linear, é dado pela variação da velocidade por variação do tempo, que a gente aprende lá no capítulo 2. A gente sabe que ela parte do repouso, então podemos considerar a posição inicial dela como sendo nula, ou perdão, a velocidade inicial dela como sendo nula, em um instante de tempo inicial zero, que é o que mostra aqui no nosso gráfico. Ela partiu do repouso. E podemos considerar que a velocidade final e o tempo final é esse aqui do nosso gráfico que a gente acabou de analisar. Ou seja, 3,5 metros por segundo sobre 1, que nos dá uma aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração da nossa bolinha rolando sobre esse plano inclinado. Nós temos também a análise das componentes das forças que atuam sobre ela. Então, a gente vai fazer primeiro para o eixo Y. Então, nós temos que a força resultante é a normal menos a componente Y da força peso. Como a força resultante nesse eixo é nula, então nós temos a normal igual a força peso, a componente y da força peso, que é o módulo vezes o cosseno de θ, né? Que se você olhar aqui, a nossa componente y é o cateto adjacente ao nosso ângulo aqui na semelhança de triângulos, né? Quando a gente vai fazer a análise aqui, para saber que ângulo é esse entre o módulo e a componente. A gente tem também que a bolinha está submetida a uma força de torque, né? Já que nós temos aqui, lembre-se lá do tópico que fala sobre o torque. O torque é o quê? É uma força perpendicular ao eixo de rotação do objeto, né? E está a uma certa distância r desse eixo de rotação. Nesse caso aqui, a força perpendicular ao eixo de rotação é a força de atrito estático. Está aqui, ó, né, a rotação do objeto e a força perpendicular.
E qual é a distância, né, dessa força ao eixo de rotação? É a distância r da nossa bolinha. Né? Então, nós temos o seguinte, que o torque, né, que também pode ser definido como sendo o momento de inércia vezes a aceleração angular desse objeto em rotação, porque lembre-se, a aceleração do objeto não é só linearmente. Enquanto ele rola, ele também vai aumentando a sua velocidade angular, né, de rolamento. Isso você pode ver em qualquer experimento que você fizer. Pegar uma bola de gude e botar em um plano inclinado e botar ela para rolar. Você vai ver que ela não só acelera linearmente, como também acelera na sua rotação em torno de si, né, em torno de um eixo, no qual ela gira em torno dele. Então, nós temos aqui o torque igual ao momento de inércia vezes essa aceleração angular. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que o torque, como eu expliquei, é a força de atrito vezes a distância dessa força ao eixo de rotação, que é o raio da nossa esfera. Então, fica a força de atrito vezes R igual a I alfa. E aí, isolamos a nossa força de atrito, né, e nós definimos a nossa força de atrito estático, que atua sobre essa esfera, como sendo o momento de inércia vezes alfa sobre R. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai substituir essa força de atrito quando a gente for analisar o eixo X, né? As componentes do eixo X, as componentes das forças que atuam no eixo X, pelo amor de Deus. Então, fazendo isso agora, nós vamos ter então que a força resultante é a diferença entre as forças que atuam no eixo X, que é a componente X da força-peso e a força de atrito estático, né? É a diferença, pois esses dois vetores apontam para lados opostos. E aí, dessa forma, diferente do eixo Y, a nossa força resultante ela não é nula, pois o objeto está em aceleração. Então, reescrevendo, nós temos a força resultante, que é massa, vezes a aceleração. A aceleração pode ser considerada como sendo a aceleração do centro de massa do objeto, como se ele se movesse como fosse uma partícula pontual. A componente x da força-peso é o módulo vezes o seno, que se você olhar aqui, ó, a componente x da força-peso é o cateto oposto do triângulo retângulo, menos a força de atrito que a gente definiu aqui anteriormente como sendo o momento de inércia vezes a aceleração angular sobre o raio da nossa esfera. E aí, o que é que nós podemos fazer mais? Nós podemos fazer o seguinte. Como a gente não conhece a aceleração angular, nós podemos substituí-la pelo seu valor, que é a aceleração linear sobre o raio. Porque lembre-se, né, nós temos uma relação entre aceleração angular e linear, nós também temos uma relação entre velocidade linear e angular. Então, a aceleração é aquela ali. E por que linear, né? A aceleração linear é a mesma do centro de massa, porque você pode tratar o objeto como sendo uma partícula pontual. Então, a velocidade linear a aceleração linear do objeto é a mesma do centro de massa dele. E aí, reorganizando os termos, nós temos a seguinte escrita. Né? Isolando o nosso momento de inércia, que é o que a nossa questão pede, nós reagrupamos os termos e isolamos aqui os termos semelhantes. Né? Nós temos aqui o r ao quadrado sobre a aceleração do centro de massa, né? Então, o quociente entre essas duas grandezas, que multiplica também, dentro de parênteses, o peso vezes o seno de θ menos o valor da aceleração, ou perdão, da força resultante, né? Que é massa vezes a aceleração. Então, a gente tem todas essas grandezas, substitui os valores, R é 6 centímetros, então 0,06 elevado ao quadrado. A aceleração a gente calculou, que é 3,5 metros por segundo ao quadrado. O G é 9,8 e o resultado ali da força resultante, que é a massa vezes a aceleração ao quadrado, ou perdão, minha gente, é porque eu pulei daqui para cá e eu não percebi que eu coloquei a massa em evidência, né? E eu falei que tinha colocado o termo em evidência, né?
Então, você tem aqui, refazendo, né? Você tem a massa aqui, né, que eu coloquei em evidência, que é meio quilo. O raio, 0,06 metros elevado ao quadrado, que é os nossos 6 centímetros. A aceleração, que a gente calculou, 3,5 metros ao quadrado. Dentro do parênteses, nós temos g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 menos a aceleração novamente, né, que é 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvendo essa expressão, nós temos que o momento de inércia dessa esfera rolando sem deslizar por um plano inclinado com inclinação de 30 graus é de 0,00072 kg vezes metro quadrado. Ou a gente pode colocar em termos de notação científica, 7,2 vezes 10 elevado a menos 4. Muito bem, pessoal. Espero que tenham curtido, espero que eu tenha ajudado vocês aqui. Desculpe aí pelo final eu ter me atrapalhado ali um pouquinho na hora que eu fui falar sobre as substituições dos termos. Curtam, compartilhem, se inscreva no canal se você é novo. E, como sempre, dúvidas, críticas, sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.